Graças e paz, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo do curso de aconselhamento pastoral. Nesse terceiro vídeo nós vamos falar a respeito do processo, terceira etapa do nosso curso de aconselhamento pastoral, é a etapa de renovação da mente, né? Nós vamos ver aí a questão da mudança de mente, né? Primeiro analisando por que as pessoas não mudam. Em primeiro lugar, as pessoas não mudam porque às vezes ela tenta mudar por conta própria, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é ele que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, né? Sem o Espírito Santo é impossível mudar, sem a ajuda do Senhor. As pessoas não mudam também porque elas não têm compromisso com a mudança. Muitas vezes a pessoa está se automanipulando, ela não quer mudar realmente. Também às vezes até a própria instrução que a pessoa recebe, ou recebe instrução errada, ou não recebe a instrução necessária para que ela possa colocar em prática essa mudança, né? E como fatores fundamentais para a mudança, em primeiro lugar, é preciso ter o temor de Deus. Temer a Deus é o primeiro princípio aí para que a pessoa possa mudar. Conhecer as verdades bíblicas é através da palavra de Deus que é possível promover essa mudança de vida, mudança de atitude. O próprio planejamento, planejar a mudança é fundamental. Ninguém consegue mudar à toa, é preciso fazer um planejamento para isso, né? Nós temos aí o que nós chamamos de dever de casa, ou seja, são etapas, são a prática de um planejamento. O planejamento não pode ficar só na teoria, é preciso ir para a prática. O dever de casa nós vamos ver que são tarefas que são designadas após as sessões pelo conselheiro para que a pessoa possa colocar em prática. Bem, falando um pouco sobre o processo de mudança em si, claro, toda mudança primeiro tem que se iniciar com a crucificação, com a negação do seu eu, mortificar o seu eu, né? A crucificação é a primeira etapa desse processo de mudança. Depois, dentro do processo do aconselhamento pastoral, depois da crucificação, a pessoa admitir que ela precisa de ajuda, primeiro admitir. Depois, durante o aconselhamento, a confrontação, a revelação e a confrontação. Claro que o conselheiro ele precisa confrontar a pessoa à luz da Bíblia com relação aos seus erros, às suas falhas, né? Levá-la a enfrentar as consequências, a realidade e as consequências dos seus erros, né? E tudo isso vai ser feito durante o processo de aconselhamento. Levar a pessoa ao arrependimento, mas esse arrependimento não pode ficar somente na convicção do erro. A pessoa, realmente, pastor, eu estou errado. Não adianta só admitir que está errado, né? Não adianta somente confessar o seu erro. Isso daí faz parte do arrependimento. O arrependimento, ele passa pela confissão. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a admissão, a confissão dos pecados, todo esse processo vai ser feito durante o aconselhamento, né? A necessidade de levar a pessoa a pedir perdão, a liberar perdão com relação às injustiças, às culpas que ela carrega, né? Levar a pessoa a enfrentar responsavelmente as consequências das feridas, dos ressentimentos que ela tem ou que ela provocou em alguém. Tudo isso vai ser feito, deve ser feito no processo de aconselhamento. Sem perdoar, não tem como ser perdoado. Então é fundamental que dentro desse processo de cura, de aconselhamento, você leve a pessoa a admitir e que ela possa ser levada a perdoar ou pedir perdão, né? Mesmo porque perdoar não é um sentimento, não posso esperar, não estou sentindo desejo. Perdoar não é um sentimento, é uma ordenança do Senhor, que nós estejamos perdoando as pessoas que nos ofendem. Então, é o resultado da cruz, quando a pessoa mortifica o seu orgulho, o seu eu, dela liberar perdão, ou até pedir perdão, se humilhar pedindo perdão. O processo depois do arrependimento é a reconciliação. Não adianta somente se arrepender, pedir perdão. É preciso buscar reconciliação. E essa reconciliação com as pessoas que a pessoa machucou ou que ela foi machucada, né?
levar essa pessoa a se reconciliar com as pessoas, faz parte do processo de aconselhamento. E esse processo pode ser feito através de uma dinâmica de intercessão. A pessoa não está mais conosco, como é que vai ser feito esse liberar perdão? Como a pessoa vai liberar perdão se a pessoa não está presente? Então são dinâmicas de intercessão que podem ser feitas, né, para levar as pessoas à quebra de barreira de cunho pessoal, geracionais, né, de pessoas que já passaram, até territoriais. Então tudo isso aí são dinâmicas que podem ser feitas no sentido de levar a pessoa a se reconciliar. Depois, a próxima etapa é a restituição. Não adianta se arrepender, buscar reconciliação e a restituição. Então a pessoa restaurar, devolver, né, aquilo que se retratar com aquilo que foi danificado, subtraído, defraudado na vida das pessoas, devido ao pecado, às injustiças que foram praticadas, né? Então talvez seja necessário restituir materialmente, emocionalmente, sentimentalmente. Essa fase é fundamental, e uma das fases mais difíceis, a fase da restituição. Bem, a terceira etapa, dentro desse técnica de aconselhamento, que é a fase final, é justamente a questão da análise dos dados levantados e a definição e a aplicação de um plano bíblico, né? Bem, essa fase de análise bíblica tem como objetivo justamente, e a definição do plano tem como objetivo medir. Você vai fazer um planejamento para medir os progressos, entender os erros e os acertos que a pessoa, dentro de um planejamento, é preciso ser feito esse plano para fazer mensurar qual é o progresso ou não que a pessoa está tendo, né? Como é que ela, a partir do momento que ela está acompanhando essa pessoa, quais são os progressos alcançados, né? Como agir, quem recorrer em relação à dificuldade, sistematizar esse processo de cura, de restauração, dentro de um plano, é essa etapa, né? Antecipar possíveis dificuldades e como enfrentá-las, esse planejamento. Bem, como fazer isso? Em primeiro lugar, como eu falei, né, quando nós levantou todos os dados, e aí a necessidade de fazer uma comparação entre o que a pessoa está relatando e comparar essas informações com os padrões da Bíblia. Esse comportamento que ela tem, ela está atingindo, ela está ferindo que princípios bíblicos, né? Então, essa fase levanta e vai fazer justamente essa confrontação para mostrar para a pessoa, olha, isso que você está agindo, que você está fazendo, não está de acordo com esse princípio, a Bíblia diz isto. Então os pensamentos dela, as atitudes dela, o que ela tem agido, o que tem ferido, tem ido contra o que a Bíblia diz, onde é que está biblicamente o problema e quais as consequências disso para a vida dela, seus desejos, valores, as motivações dela, tudo isso vai ser colocado à luz da Bíblia, para que possa ser chegado a um diagnóstico do problema que ela tem e um planejamento a partir do que a Bíblia, referência ao parâmetro, são os princípios bíblicos. Então até as próprias respostas emocionais dessa pessoa, né, comparada ao parâmetro que é Jesus, né, se essa atitude dessa pessoa comparada ao nosso referencial que é Jesus, quais são as dificuldades onde ela precisa mudar? Bem, a partir dessa comparação será feito o planejamento em si, em que nesse planejamento deve ser definidos os objetivos gerais e os específicos. Quais são os gerais? Uma abrangência mais macro, depois um detalhamento micro, como vai se chegar a isso, né? Nesse planejamento vai ser definidas as estratégias para que se possa eliminar os fatores que atrapalham a mudança e fortalecer, aumentar os fatores que vão facilitar a mudança. Esse que é o objetivo do plano, né? Então, serão definidas metas e para que seja possível medir o progresso ou não da pessoa, né? O que é que ela precisa, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, aonde, que áreas, né? Então,
essa pessoa, como exemplo dessas metas, né? Fazer a pessoa manter-se ocupada com atividades produtivas, como devocionais, hábitos devocionais que a pessoa tem. Então, levar a pessoa, estabelecer metas para essa pessoa, para que ela possa se encher a mente das coisas de Deus. Um exemplo de uma dinâmica que pode ser feita, né, para levar a pessoa a se conscientizar dos seus erros, fazer uma lista de consequências, né, os prós e os contras. Se ela continuar agindo da mesma maneira que ela vem vivendo, o que ela vai trazer de coisa boa se ela continuar agindo dessa maneira. Fazer a pessoa relacionar. Se você continuar agindo assim, o que tem de positivo? Vou ter mais prazer, vou continuar. Sim, mas e negativamente? Aonde isso vai te levar? Então, são dinâmicas que podem ser usadas para fazer a pessoa se conscientizar do seu erro. Mas e se você mudar o seu comportamento? Os prós e os contras de uma mudança? Essa é uma dinâmica de fazer uma lista de consequências muito boa para fazer a pessoa se conscientizar. Não, realmente, se eu mudar, eu vou ter mais aspectos positivos do que negativos. Uma maneira visual dela vislumbrar o que ela vai ganhar com a mudança. O SOS, que nós chamamos, né? Que é justamente o conselheiro pode ser uma pessoa a se colocar à disposição para que a pessoa acione, para que ela busque num momento que anteceda a uma queda, uma recaída naquele problema que ela tem, né? Então, o conselheiro pode se colocar à disposição para, numa eventualidade, pastor, me ajude, ore por mim, eu estou precisando de ajuda. Então, esse SOS seria um atendimento imediato, antecipando uma possível recaída em um problema, né? Então, o objetivo é resistir à tentação, né? A tentação antes de chegar ao pecado em si. Bem, dentro desse planejamento também precisa é preciso colocar um plano alternativo, né? Um plano em que, na eventualidade de uma falha, de um erro, de uma recaída dessa pessoa nesse problema, ela não pode ser descartada. Então, no próprio planejamento já tem que ter um plano de contingência, um plano alternativo, né? E dentro desse plano, se a pessoa recai, se a pessoa volta a cometer aquele mesmo erro, é preciso fazer uma análise. Por que essa pessoa recaiu? Né? Por que ela voltou a fazer o que ela fazia? Que ela já vinha obtido progresso, depois ela recaiu. Onde foi a falha? Né? Qual foi o momento que ela caiu? O que levou essa pessoa? Ela poderia ter evitado essa recaída? Né? Antes da recaída, essa pessoa ela vinha cumprindo, porque a recaída, a pessoa ela dá sinais antes de errar, né? Ela parou de orar, parou de colocar em prática o discipulado, já não foi mais para a igreja, mesmo. Por isso que você voltou a fazer o que você fazia, entendeu? Então, é preciso ver se essa pessoa realmente deu continuidade a esse projeto de mudança no estilo de vida, né? Bem, existem os gatilhos emocionais, que toda recaída, como eu falei, ela dá indício, a pessoa dá indício que ela está se afastando do caminho que foi trilhado para ela, para a mudança de vida, né? Então, algumas atitudes que a pessoa começa a evidenciar, começa a mostrar, né? Já dão indício de que aquela pessoa pode estar quase para recair, está quase para voltar para aquela vida, né, que ela estava vivendo antes do aconselhamento, do plano que ela está fazendo, né? Problemas em casa, próprio sintoma de depressão, o trabalho, coisas que a pessoa vai acontecendo na vida dela que são fatores que podem levar essa pessoa a recair. Então já tem que prever, né? Então tudo são dentro desse aconselhamento, e a pessoa, não, por exemplo, por acaso ela recaiu, mas o que foi? Olha, foi por isso aqui, né? Então, saber lidar com esses gatilhos é muito importante. Tentar identificar modos alternativos de como se comportar diante dessas situações, né? Então, se existem situações que são gatilhos, existem situações que a pessoa já sabe que se ela for para esse lugar, se ela agir dessa maneira, ela vai retornar ao erro dela, o problema.
Então, como é que ela vai lidar? Ela tem que ter planos alternativos. E dentro do aconselhamento mesmo, olha, fulano, tu sabe que tu não pode fazer isso. Então, nem vai para esses lugares, porque senão tu vai voltar ao erro, né? Antecipar novas formas de lidar com sentimentos, situações que estão ligados ao problema, né? Então, se você já sabe que você é assim, então por que você ainda faz? Então, levar a pessoa a se conscientizar, antecipar situações que possam levá-la a recair, né? Planejar antecipadamente para aumentar as chances de sucesso. Então, esse plano alternativo seria justamente isso. Se a pessoa recair, então onde você recai? Você já sabe, agora você já sabe que se você passar por aqui, não tem jeito, você vai recair, né? Então, e se recaiu, se arrepende, pede perdão e continua, retoma o plano bíblico. Esse é o processo. Por fim, na questão do acompanhamento, você faz todo o diagnóstico, você elabora o planejamento, as metas, e é preciso acompanhar. Não adianta somente estar aqui seu planejamento, tchau, não. Esse acompanhamento é a prestação de contas, né? Então essa pessoa, ela vai ter essas sessões de acompanhamento, as sessões de aconselhamento, mas ela pode também estar sendo periodicamente, vai ser ampliando o tempo das sessões, né? Do contato, para que ela possa realmente ir mensurando se realmente essa pessoa tem dado continuidade no processo de mudança, né? Se disponibilizar para que a pessoa possa compartilhar, né, as suas dificuldades, as suas vitórias, suas pequenas vitórias. Então essa prestação de contas é fundamental. Então fez o planejamento, vai ter o acompanhamento. Então o conselheiro ou o discipulador, uma pessoa que vá realmente, que primeiro que acredite na pessoa e possa estar acompanhando essa pessoa com relação às lutas que ela está enfrentando e os progressos que ela está alcançando. Tá bom, querido? Então esse é o nosso plano, nosso curso de aconselhamento. Eu espero que ele possa ser útil para a sua vida, como ministerial, que você possa colocar em prática, e com certeza eu creio que Deus vai te usar muito se você realmente se dispuser em colocar em prática essa teoria. Fica na paz do Senhor, até o nosso próximo curso, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.